Ele é natural da cidade de Cocos, na Bahia, mas adotou Minas Gerais como berço da sua vocação presbiteral. De sua mãe herdou a devoção mariana, que faz questão de levar por onde passa. Seu lema episcopal, para curar os corações feridos, traduz a essência do seu ministério e reflete o amor pelo rebanho que o Senhor o confiou. Nós temos a alegria e a honra de receber como primeiro entrevistado na estreia do programa Retratos, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Dom Valmor, seja bem-vindo ao Retratos de hoje. É um prazer para nós tê-lo conosco aqui na estreia do nosso programa. Primeiramente, Dom Valmor, como que foi o despertar da sua vocação? O despertar da vocação no coração de toda pessoa é verdadeiramente um mistério, porque é algo que ocorre no mais profundo de nós mesmos, muitas vezes não coadunando com as circunstâncias. Digo isso para dizer que no meu coração o desejo de ser padre brotou quando tinha apenas 8 anos de idade. Portanto, o que é que uma criança de 8 anos pode entender da responsabilidade, do alcance, da importância do ser padre, desse importante serviço na igreja toda ministerial? Podemos afirmar quase nada. No entanto, o meu coração começou a viver essa sedução desde lá. Outros vivem em circunstâncias diferentes. Portanto, o despertar da vocação é graça de Deus. Uma graça grande que as circunstâncias familiares, de vida de igreja, de condições, ajudam a aprofundar e a se perceber. E eu vivi isso exatamente na experiência de uma cidade muito pequena, sem a presença constante de um sacerdote, mas na força da fé de uma família. Deus me chamou e eu dei a minha resposta. O beato João Paulo II disse que o despertar da vocação é um grande mistério. Como que a família do senhor encarou esse despertar? A minha família, particularmente meus pais, todos sempre respeitaram muito por compreenderem a importância desse ministério, sua grandeza, respeitando o meu desabrochar de criança, de adolescente e de jovem. Portanto, uma ajuda e um apoio de grande importância para a minha vida. De tal maneira que não foi nada de estranho, nem fora do horizonte da fé vivida na família, do amor a Deus, do amor a Nossa Senhora, do gosto e do amor à Igreja de Cristo Jesus. Dom Valmor, o senhor nasceu na cidade de Cocos, na Bahia, interior da Bahia. Além do despertar da vocação, como foi a infância de Dom Valmor? A minha infância foi de uma criança comum, vivendo na escola, na igreja, brincando nas ruas. O despertar da minha vocação e a minha vida de criança são absolutamente normais. E eu até diria uma criança vivendo as alegrias e o jeito de ser próprio daquele tempo, fazendo as travessuras. Até me diziam assim, às vezes, você diz que quer ser padre, menino, mas é um menino que brinca de cá, brinca de lá, faz tantas coisas que até parece
que nem vai ser padre. E às vezes alguns chegavam a dizer, esse menino é um capetinha, como é que é possível que ele queira ser padre? Portanto, uma vida normal, praticando esporte, brincando com os colegas, uma vida tinha simples. Irmãos? Eu sou o mais novo de 5 irmãos. Meus irmãos, naturalmente, um tempo mais velhos do que eu e, portanto, vivi um contexto de família de muito afeto, de muito aconchego por parte dos pais e dos irmãos, sobretudo quando se é o mais novo numa família de 5, embora não seja tão grande como as famílias naquele tempo, de 10, 12, como tinha outros familiares com um número maior. Mas então vivia numa alegria muito grande de casa, expectativas, com a inspiração daqueles meus irmãos mais velhos, 2 irmãos e 2 irmãs, e eu o 5º filho, o caçula. E qual que era essa inspiração que o senhor tinha dos irmãos? A minha inspiração nos irmãos era exatamente o que recebiam do fundo do coração e que era um impulso dado por minha mãe e muito fecundado por meu pai também, que era de estudar, de conquistar, de construir algo significativo para a própria vida, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista humanístico, intelectual. Lembro-me, o meu irmão mais velho, se chama Daniel, estudou Direito, e o caminho do estudo do Direito, sobretudo naquela época, muito marcado por essa perspectiva humanística, literária, e tudo isso tinha uma grande influência na minha vida. Bem assim, os outros irmãos, com perspectivas muito interessantes e muito ricas. Eu posso dizer que para a minha infância, minha adolescência, meus irmãos, no seu caminho, na sua trajetória e na sua singularidade, todos eles tiveram uma presença muito bonita de referência para mim no que estavam fazendo e ao mesmo tempo no afeto que me devotavam. E aí, ao longo, no decorrer da vida do senhor, o senhor se tornou hoje o arcebispo. Certamente o senhor também se tornou uma fonte de inspiração para os irmãos. Essa relação hoje, como é que ela é estabelecida? De ter um irmão arcebispo? O nosso relacionamento, de fato, pelas circunstâncias de nossas vidas, morando em cidades diferentes, apenas uma das minhas irmãs reside em Belo Horizonte, as circunstâncias não nos permitem uma convivência mais próxima e constante. Mas uma experiência muito bonita, posso testemunhar do respeito dos meus irmãos, da alegria de participar, também condividindo preocupações pela responsabilidade grande, pelas exigências no serviço que presto na igreja, na missão de arcebispo de Belo Horizonte. Sinto, portanto, mesmo às vezes à distância, uma grande comunhão, uma grande admiração e um apoio irrestrito. O senhor disse da inspiração dos irmãos e a inspiração dos pais, Novo Amor? Os meus pais, meu pai, João Augusto, minha mãe, Maria Conceição, de fato são a fonte primeira, mais importante, para mim inesgotável de inspiração. Eu poderia, resumindo, dizer a minha mãe, uma pessoa extremamente inteligente e profundamente marcada por um humanismo muito grande. Portanto, uma referência muito forte. Meu pai, um homem simples, contemplativo e de uma fé muito profunda e referência sobretudo, e eu ouvi e cresci ouvindo a admiração das pessoas e suas referências. Um homem transparente, de uma grande honestidade e de uma capacidade muito grande de respeito aos outros. Portanto, eu me sinto privilegiado, como certamente cada pessoa tem a sua medida e sua referência nos seus pais, eu me sinto privilegiado por essa referência do meu pai e da minha mãe. Na infância, na vida toda,
e hoje que já partiram para a casa do Pai, como uma referência constante do que foram, do que fizeram, lições para mim permanentemente e uma certeza de que eles me acompanham nessa comunhão bonita da oração e da intercessão também. Dom Valmor, a partir dessa inspiração da família que o senhor nos relatou agora, e hoje o senhor comanda, né, uma grande família da Igreja Católica. O senhor se imaginava bispo quando o senhor sentiu essa vocação lá em Cocos, na Bahia? Absolutamente. Eu sempre pensei, sonhei e meu coração foi se seduzindo neste desejo de ser padre, o desejo de anunciar o Evangelho. Recordo-me que já na minha infância, entre as muitas brincadeiras que incluíam peraltices, entre as muitas brincadeiras, a experiência bonita de congregar crianças para a oração, para a pregação. Sempre gostei do exercício da pregação, do anúncio do Evangelho, sem entender ainda naquele contexto a importância desse serviço, a necessidade desse serviço na igreja, no coração do mundo. Portanto, a minha sedução era de ser padre. Embora vivendo numa cidade pequena, como disse há pouco, sem a presença constante de um sacerdote, o sacerdote, no tempo da minha infância, vinha à minha cidade a cada 6 meses. E muitas vezes esse tempo era um pouco maior por razões de circunstâncias e impossibilidades que ele não podia vir. A referência era realmente a família. A referência era a família e a família congregada na igreja com outras famílias. A minha casa era, na verdade, a casa ao lado da igreja. Portanto, o que cresceu e foi forte no meu coração como sedução foi o desejo de ser padre, de ser de Deus, de ser da igreja, de servir as pessoas. E essa marca muito profunda, ao conversarmos aqui, me vem essa lembrança. O gosto de anunciar a palavra de Deus. Dom Valmor, e nós vamos saber no próximo bloco como é que o senhor veio para Minas Gerais. Nós vamos para um breve intervalo, mas o Retratos volta daqui a pouco. Continue com a gente.